Olá, galerinha do YouTube, meu nome é Narelle Cecília, eu tenho 24 anos. Eu sou brasileira, mas eu moro em Portugal já faz mais ou menos um ano e meio. E eu decidi criar o canal para poder trocar com vocês informações e experiências, né? Sobre como é a imigração, como é morar fora do país, como que é o processo de legalização aqui, como que é o processo de adaptação, mas também vim para falar sobre um assunto muito importante. É um assunto que Deus tem tocado muito no meu coração para falar com as pessoas sobre isso, porque eu percebi que tem muitas pessoas sofrendo caladas, que é sobre depressão e síndrome do pânico. Eu tenho depressão há 4 anos. Como começou? Eu, quando tinha 21 anos, acho que em 2013, é, eu perdi uma pessoa muito importante pra mim, que era o meu padrinho. Ele tinha apenas 27 anos e faleceu de câncer. E aquilo foi muito difícil pra mim, porque a gente era muito apegado, ele era uma referência pra mim de homem, de pai, de irmão, de amigo. E infelizmente ele não resistiu à doença. No mesmo ano, eu terminei a faculdade, terminei um relacionamento também de 4 anos e terminei os meus estágios e tinha a expectativa de ser contratada, né, de ser efetivada, mas não aconteceu isso. Então, assim, eu me vi totalmente sem nada, sem nenhuma estrutura familiar, profissional e emocional. E eu entrei num processo de depressão. Fiquei assim, sem vontade mesmo de viver, sem vontade de fazer nada. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito enérgica. Mas graças a Deus eu consegui procurar ajuda sozinha. Procurei uma psicóloga, a doutora Laura Pinheiro, uma ótima psicóloga em Uberlândia, e fiz tratamento com medicação que era fluoxetina. O fluoxetina, ele me dava disposição para fazer as coisas. Ele me deixou bastante agitada, mas me ajudou muito nesse sentido, de voltar a ter disposição para fazer as coisas. Uh, eu tomei durante 6 meses a medicação e fiz o acompanhamento psicológico durante 6 meses. Assim que eu me senti bem, novamente, confiante, né? Ela me deu alta, né? O médico também me deu alta da medicação e eu voltei a viver minha vida normalmente. Na verdade, eu me reergui, né? Eu fui morar sozinha, eu entrei numa empresa multinacional como consultora de vendas, eu bati as metas todos os meses, eu conseguia todos os reconhecimentos da empresa, fiz novas amizades, conheci novas pessoas, viajei bastante, era uma jovem que ia pra balada, ia pra festas, né? Bebia de vez em quando, às vezes sempre. E curtia a minha vida, mas eu sempre sentia aquele vazio assim, tipo, meu, tá faltando alguma coisa, sabe? Eu tenho o sucesso, né? Eu tenho tudo, né? Eu tenho casa, eu tenho minha moto, tenho meu trabalho, tenho amigos, tenho família, mas me falta alguma coisa. E aí eu decidi me mudar, sabe? Eu decidi me mudar pra ver se eu me descobria. E aí eu vim para Portugal. Então eu me vendi todas as minhas coisas e vim para Portugal, meio com a cara e com a coragem. Abracei a primeira oportunidade de trabalho que apareceu, né? Foi na área da limpeza na época. E fui trabalhando, fui correndo atrás de fazer documentação. Eu vou explicar isso para vocês depois. Só que aqui na cidade que eu moro é uma cidade turística, então assim, funciona muito bem tudo durante um determinado tempo, que é o verão. Mais ou menos 7 meses, 8 meses do ano, a gente tem trabalho intenso. Depois disso, tem uma queda muito grande, porque é inverno, e aí os turistas não temos turistas, então não tinha trabalho e eu fiquei desempregada. Eu fiquei 45 dias desempregada. Isso então criou assim um nível de estresse muito grande em mim. Eu comecei a ter crises de ansiedade, mas eu não falava pra ninguém, porque eu morava sozinha, então também eu não tinha muito com quem conversar. E isso também foi um problema, foi um agravante, né? Eu me isolei muito. E aí eu entrei em crise. No dia 20 de dezembro, eu comecei a ter muita falta de ar, não conseguia respirar. Tinha uma ambulância dentro da minha cabeça, um zunido, sabe? Uma coisa assim que não deixava eu me concentrar e eu muito agitada. Então eu fiquei mais ou menos 5 horas
sentindo isso, até eu procurar ajuda. Um amigo meu, na época, me levou para o hospital e o médico fez os exames, mas deu tudo normal. Então ele disse, olha, o que você tá tendo é uma crise de ansiedade devido a todos os problemas que você tem passado, né? Esses problemas emocionais, né? Então tem tudo que ser tratado com medicação e tratamento psicológico. Só que eu não tinha condições financeiras na época de arcar com esse tratamento, então decidi regressar ao Brasil. Eu achei que no seio familiar, junto com a minha família, com as minhas amigas, no meu país, na minha cidade, eu me sentiria melhor, né? Mas não foi isso que aconteceu. Quando você imigra e você volta para onde você morava, parece que a sua mente abre e aí você não consegue ficar no mesmo lugar que você morava antes, porque você não se adapta, sabe, àquelas coisas antigas, porque você já aprendeu coisas novas, entende? E eu então fiz o tratamento psicológico, fiz o tratamento espiritual, fiz o tratamento psiquiátrico, tomei medicação e assim que eu me senti confiante, de novo eu regressei a Portugal. Fiquei mais então 6 meses sem nenhuma crise. Entrei num hotel, onde eu era empregada de mesa, que é tipo uma garçonete aqui, só que eu era responsável pela organização do buffet, em limpar o balcão de alimentação, preparar para o cliente poder comer, retirar a comida, colocar o nome das comidas. E nisso eu aprendi muita coisa em relação ao processo da restauração e hotelaria, né? E foi muito bom pra mim, eu adorava o meu trabalho, adorava as pessoas com quem eu trabalhava, adorava o que eu fazia. Só que nesse período o meu avô faleceu e a minha mãe era pra ter vindo e não veio, e eu morava sozinha. Então, mais uma vez, eu me vi sozinha e sem estrutura, né, emocional e familiar, somente com a estrutura profissional. Só que faltava então ali alguma coisa, eu ainda sentia aquele vazio no peito, sabe? Eu trabalhava 10, 12 horas por dia, chegava em casa e eu não tinha ninguém pra conversar, e eu não tinha ninguém pra sair comigo na minha folga. Então eu comecei a me isolar de novo e passar por tudo aquilo ali calada. Só que chegou num ponto que o meu organismo e o de qualquer pessoa entra em estresse tão grande que ele tem que achar uma forma de colocar essas emoções pra fora. E foi através do pânico. Eu comecei a entrar em pânico toda vez que eu tava num lugar fechado com muita gente, né? No restaurante, então, acontecia muito isso, porque nós tínhamos, em média, 800, 850 clientes diariamente. E teve uma vez que eu tive uma crise tão forte no meu ambiente de trabalho que eu não conseguia respirar, não conseguia me acalmar e tive que sair de ambulância do meu local de trabalho para o hospital. E foi aí então que o médico realmente me diagnosticou com síndrome do pânico. Isso foi no dia 20 de setembro. Ou seja, 9 meses depois da primeira crise de ansiedade é que realmente identificaram que eu estava com síndrome do pânico. E aí eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de ir em shopping, eu tinha medo de ir em restaurantes, eu tinha medo de entrar no elevador, eu tinha medo de viagem, tipo, pegar ônibus e ir para outra cidade, porque às vezes a gente precisa fazer muito isso aqui. Eu tinha medo da aproximação das pessoas, né? Porque eu ficava tanto tempo sozinha, tanto tempo isolada, que quando as pessoas se aproximavam eu recuava. E acabou a temporada de verão e eu precisei procurar um trabalho de inverno e entrei então num novo trabalho, e nesse trabalho eu conheci a Lu, que é um anjo na minha vida. Sou extremamente grata a Deus por ela na minha vida. Então, ela soube me orientar em relação a isso. Me ajudou então a procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, tomar medicação, fazer terapia alternativa, que é o Reiki. Mais pra frente eu vou falar com vocês sobre isso. Só que a depressão, ela tem altos e baixos, então ela ficou ali camuflada durante um tempo e eu fiquei focada só na síndrome do pânico. E chegou no final de ano, né, aquele clima natalino, você quer estar com a família, eu não podia.
né? Então eu entrei nesse sentimento de melancolia, de deprê e tal, a saudade, e marquei uma viagem para a Suíça, que é onde uma prima minha mora, que é a parte da minha família mais próxima aqui na Europa. E porque eu também estaria de férias do meu trabalho. Mas 2 dias antes de eu viajar, eu tive uma crise de pânico terrível, uma recaída das piores possíveis, que eu realmente mal me lembro, sabe, de tão assustada que eu tava. Eu fui internada no hospital psiquiátrico e não fui obrigada, eu fui por vontade própria, né? Eu tinha opção de não ser internada, mas eu tava tão debilitada que eu precisava mesmo da internação. E passei o Natal lá internada, passei 6 dias internada, então tem poucos dias que eu saí, mas eu prometi a Deus que se eu saísse de lá renovada e transformada e com, com gosto de viver novamente, eu ia dar o meu testemunho para as pessoas que sofrem disso, para que elas procurem ajuda e não passem pelo que eu passei. Então, se você estiver sentindo todos esses sintomas de síndrome do pânico, depressão, ansiedade, estresse, se tiver acúmulo emocional, sabe, procura ajuda, procura psicólogo, procura psiquiatra, procura amigos, procura igreja, procura Deus, porque todo vazio que a gente sente durante esses 6 dias foi preenchido por Deus. Eu tomei a medicação, eu fui tratada, eu fui medicada, mas foi o Espírito Santo que falou comigo todos os dias, me acalmando e fazendo com que eu entendesse que realmente eu não deveria fazer aquela viagem, que realmente eu deveria separar um tempo para Deus na minha vida, um tempo onde Deus ia falar comigo para que eu pudesse rever os meus planos e começasse a fazer a vontade dele na minha vida. Então, eu criei o canal não só com o objetivo de ganhar seguidores e expor a minha vida. Claro que eu não quero que isso aconteça. Pelo contrário, eu quero ajudar as pessoas a enfrentarem essa doença e entenderem que é necessário sim procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, mas principalmente ter fé em Deus. Como diz na Bíblia, não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. E foi durante esses 6 dias que Deus me sustentou, a palavra de Deus me sustentou. Eu orava, eu lia a Bíblia. Deus, ele trabalha na vida da gente, transforma a gente no pior momento das nossas vidas, se a gente permitir. E a depressão é o quê? É o excesso de passado. Eu não me perdoei por muitas coisas que eu fiz de errado e eu também acumulei muitas coisas dentro de mim. E a ansiedade é o excesso de futuro. Eu tinha muito medo do que ia acontecer. Tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou casar um dia? Será que eu vou achar a profissão que eu quero mesmo fazer por amor? Sabe? E tudo isso faz com que o nosso organismo entre num estado de estresse tão grande que chega uma hora que a gente não suporta. E a medicação, ela ajuda a equilibrar, né, o nível de serotonina no organismo, fazendo com que você tenha novamente uma sensação de bem-estar. Mas só Deus é que pode preencher todo e qualquer vazio que você estiver sentindo nesse momento e em todos os momentos que a depressão tomar conta de você. E para que você não tenha que passar pelo que eu passei, pelo tempo de internação, pelo tempo de questionamento e murmuração, se hoje você estiver passando por qualquer um desses sintomas ou conhecer alguém que estiver passando por qualquer uma dessas dificuldades e desses problemas, compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal porque eu vou falar mais sobre isso, eu vou trazer mais informações sobre isso e sobre outras coisas também. Curte se você gostou, se você se identificou com a minha história. Se você não gostou, dá seu dislike, deixa seu comentário porque toda crítica é construtiva. Mas em nome de Jesus, por favor, coloca seu coração hoje diante de Deus para que Ele trabalhe na sua vida e transforme a sua vida assim como Ele transformou a minha.
Eu desejo, do fundo do meu coração, que todas as pessoas conheçam o Deus que eu conheci nesses 6 dias. E que todas as pessoas sintam a paz do Espírito Santo no coração, assim como eu tô sentindo. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo iluminado no coração de todos vocês.